qualquer coisa Boa também, noite, meus eu tô à queridos. disposição, tá bom? Tudo bem? Meu nome é Fábio Dávila e a gente vai começar hoje, tá? Uma série de lives que vão ajudar vocês a desenvolver os seus negócios. A gente está falando aqui de empresários, de empreendedores que estão iniciando. Aqueles que têm o desejo de abrir um MEI, que não sabem como fazer. Aqueles que querem desenvolver os seus negócios a partir de um momento, né? A partir de uma oportunidade ou de um talento. Então, hoje, durante esse horário, nós vamos falar de dois movimentos. O movimento de desenvolvimento de planejamento e o movimento de entendimento o que eu tenho que fazer contabilmente, tá? Para realizar tudo que o MEI necessita de valores. Então, meus queridos, hoje, vocês até desculpam, eu só estou dando um apoio aqui. Hoje a gente vai realmente responder perguntas, tá? A gente vai fazer uma interação com vocês. Esse é o meu objetivo principal. Quando a gente iniciar esse projeto, de uma forma extraordinária, estamos iniciando esse projeto para ajudar o microempreendedor a se desenvolver. E entenda, microempreendedor somos nós. Somos aquelas pessoas que não têm empresa, não têm CNPJ, não tem nada, e tem essa vontade de empreender, sabe? É muito interessante porque muitas pessoas desenvolvem negócios, realizam o que precisam se realizar, mas não se consideram empreendedores. Às vezes um advogado, principalmente um profissional liberal, tá, gente? O profissional liberal, ele não se vê como empreendedor, ele não desenvolve ações como microempreendedor, mas às vezes ele está trabalhando com o serviço dele, vende o serviço dele, não se preocupa em abrir uma pessoa jurídica, né, um CNPJ, e começa a faturar no CNPJ dele. Desculpa, no CPF dele. E não tem noção que no CPF dele, ele obrigatoriamente, se ele faturar mais, se ele receber, né, não é nem faturar não, se ele receber mais de, salvo engano, R$ 2.800 por mês, ele tem que declarar o imposto de renda. E com isso, ele vai pagar 27,5% de imposto com relação a esses faturamentos. E aí? Falem para mim, o que vocês acham? Qual que seria o melhor? Pagar 27,5% ou às vezes pagar R$ 70 por mês? O que vocês acham? Bom, antes de mais nada, tá, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Vocês estão conseguindo? Tá clara a minha voz para vocês? Mandem no chat, por gentileza. Hoje vai ser um dia disruptivo. Hoje vai ser um dia que realmente nós vamos trabalhar muito essa parte de planejamento. Tanto que o brilho nos meus óculos aqui é do roteiro que a gente fez hoje, tá? Que a gente planejou hoje. Então a gente vai trabalhar muito focado em necessidade e planejamento. E no segundo momento, vamos desmistificar a questão da contabilidade para o meio. Obrigado, Isabela. Que bom que vocês estão ouvindo bem. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. A gente já começou a conversar sobre ele. Fábio, estou fazendo um negócio, estou desenvolvendo um negócio, não tenho CNPJ. Só que eu arrumei um cliente que é uma empresa e essa cliente me obriga a tirar uma nota fiscal. Como é que eu faço? Só recapitulando, tá, gente? Meu nome é Fábio Dávila, eu sou especialista em desenvolvimento empresarial. Há 12 anos na minha vida que eu faço isso, tá? E com isso, a gente trabalha com um propósito: transformar o empreendedorismo brasileiro. E hoje eu estou aqui para te ajudar. Hoje eu estou aqui para realizar um propósito meu, que é desenvolver profissionais liberais e pessoas que têm negócios que são vendedores de produtos, vendedores de serviços, tá? Que precisam dessa estruturação. Então, continuando. Você acabou de ter um cliente que é uma empresa. Essa empresa, ela te exige: eu quero uma nota fiscal. Eu quero que você tire para mim uma nota fiscal. Só que você, profissional liberal,
quando você pode tirar essa nota fiscal, não tem problema nenhum. Só que aí você tem que preencher o carnê-leão. E esse carnê-leão, ele te come 27%, 27,5% pelo imposto de renda. Então, a opção já é descartada, ok? Você não vai tirar a sua nota por pessoa física, porque você é um profissional liberal, porque senão você vai perder uma quantidade enorme de dinheiro. Qual que é a sua próxima opção? Abrir um CNPJ. Hoje, no nosso Brasil, existe uma modalidade que é o MEI, microempreendedor individual. E é isso que a gente vai falar hoje. O MEI, queridos, ele necessita de um planejamento mínimo para ser aberto. E como assim um planejamento mínimo? Esse planejamento, você precisa entender o seu mercado, você precisa entender onde você quer pisar. Fábio, eu tenho um cliente só. Será que precisa desse planejamento? Precisa. Porque isso é um ditado antigo, tá, gente? Quando você tem um cliente só, é a mesma coisa de não ter nenhum. Porque na hora que ele não quiser mais o seu serviço, ele vai te substituir. Então, o que eu recomendo para você, empresário, para você empreendedor, para você negociador, profissional liberal? Busque mais clientes, não seja refém de um cliente só. Muitas empresas MEI quebram por isso, por um desses motivos. Que eles têm apenas um cliente, ficam dependentes 100% desse cliente e com isso ele não desenvolve o negócio dele. Ser MEI, ou melhor, ser empreendedor é entender o seu mercado a fundo, é buscar o seu perfil de cliente. E, gente, não tem problema nenhum, Fábio, você pensar assim, não, Fábio, eu sou, dando exemplo aqui da minha querida Thaís, eu sou arquiteta, o meu cliente perfeito é desenvolvimento de layout interno de apartamentos, dando exemplo, tá? Só exemplo, viu, Tata? O que acontece? Se vier um cliente que quer que você ajude ele a planejar um prédio, não tem problema nenhum. Você vai abraçar esse cliente. Porque você tem um know-how para que isso seja realizado. Então, quando tudo isso acontecer, quando você planeja o seu cliente perfeito, o seu cliente ideal, não significa que você vai restringir o seu mercado a só ele. Você vai focar a sua comunicação nesse cliente ideal. E aí você vai começar a pesquisar o seu mercado focado nisso. Bom, aí depois disso você vai identificar o mercado, a oportunidade de negócios, tá? E você vai focar muito nisso. E como é que foca? Você vai começar a usar a internet. Você vai começar a pesquisar as necessidades em estratégia caracol. Mas espera aí, Fábio, o que é estratégia caracol? É você pegar de onde você está e ir desenvolvendo esse mercado à sua volta e aumentando esse mercado a partir do momento que você entende que é necessário. Então, beleza. Fábio, por exemplo, você mora na região central de Belo Horizonte. Vamos pensar no centro mesmo, tá? Você tem N bairro, primeiro que o centro é muito grande, você tem N empresas lá que você pode trabalhar, ou N clientes com o perfil que você escolheu que você pode trabalhar, trabalhou isso, bem trabalhado, que teve alguns frutos, maravilha. Você vai começar agora a trabalhar em volta. Perfeito, comecei a trabalhar em volta. Maravilha. Colheu alguns frutos, já conseguiu pegar todos os bairros em volta, amplia mais um pouco. Então isso é passo a passo. Mas sabe por que eu tenho que fazer isso? Porque inicialmente você não tem dinheiro para investir direito. Então, esse investimento ele tem que ser passo a passo. E segundo ponto, muito importante. Tá, vou te pegar como exemplo de novo, tá? O que acontece? Você é um arquiteto. Seria o ideal você ter parceiros de indicação de troca de serviço? Por que não? Construtoras, amigos engenheiros, desenvolvedores de projetos. Será que eles não podem te indicar?
Isso também é uma segunda fase de desenvolvimento de negócio. Agora, eu vou pegar aqui para você entender, definir um plano de negócio. Ah não, Fábio, é muito complexo, né? Um plano de negócio, que coisa mais técnica. Gente, um plano de negócio inicial é a coisa mais simples do mundo. E eu vou falar para vocês aqui agora como fazer no instalo. A gente já começou fazendo identificar seu mercado, a gente já falou. 2, identificar seu cliente perfeito, a gente também já falou. 3, desenvolver estratégias para realizar o seu negócio, a gente também acabou de falar. 4, identifique os seus concorrentes. E eu não estou falando só de concorrente pequeno não, gente, eu estou falando de concorrente grande. Mas como assim, Fábio, concorrente grande? É aquele concorrente que está faturando milhões e você ainda está pequeno. Por quê? Você tem que se comparar a ele? Não. Você tem que entender a estratégia que ele está usando e adaptar isso para o seu tamanho. Então, por exemplo, se você pega e desenvolve um trabalho com esse que vê que seu concorrente está fazendo, ele está fazendo o quê? Uma divulgação de marketing, ele está usando o Instagram, ele está investindo milhões no Instagram. Óbvio que você não vai fazer isso. Você vai pegar seu Instagram, vai definir uma média para ele, vai transformar seu Instagram em um Instagram empresarial, não é nem de desenvolvedor, não é de influenciador, tá? É de realmente transformar em um empresarial, fazendo isso pelo Facebook, e você vai colocar o mínimo de divulgação. Olha a abordagem que você vai ter, olha a diferença de investimento. Ah não, Fábio, eu não tenho dinheiro para investir nem o mínimo. Tudo bem. Aí o que você vai fazer? Você vai desenvolver uma estratégia de criar conteúdos profundos sobre o seu negócio e postar isso. Começa com 2 vezes na semana, aumenta para 3, para 4, para 5, para você desenvolver o seu negócio. Então aqui a gente já colocou 2 estratégias de abordagem de mercado. Bom, um terceiro ponto. Crie a sua identidade visual. Gente, a identidade visual de um negócio é muito importante. E quem que é a identidade visual de um profissional liberal, de uma pessoa que está começando agora? É você. Você é esse profissional. Você é essa pessoa. Você identifica e se transforma na sua identidade visual. Mas como que eu faço isso, Fábio? Através do seu cliente perfeito. O seu cliente, você vai analisar ele. Você vai entender as vontades dele. Você vai ver profundamente realmente o que o seu cliente perfeito ele almeja e o que ele sente dor. E você vai aos poucos se transformando no que o seu cliente quer ver. Fábio, isso é falsidade. Não. Isso é entender o profissional que você é. Porque se você, como empresário, como empreendedor, se você tem um cliente perfeito, significa que dentro de você tem o profissional perfeito para esse cliente. E aí, você está fazendo um descobrimento interno. Você consegue identificar que esse cliente perfeito que você está atendendo é você. E aí você se modifica. Você se aprimora. Você faz um trabalho extraordinário. Exatamente. Faça. Gente, uma coisa que eu carrego comigo é uma pulseirinha, tá? Não sei, não vai dar para vocês enxergarem. Que fala exatamente o que a Manuela acabou de falar. E isso é extraordinário. Isso é fantástico. Por quê? Porque eu vou falar para vocês. Quanto mais a gente se aprimora, quanto mais a gente realmente faz o que é necessário, quanto mais a gente realiza o que precisa ser realizado, mais retorno a gente tem. Quanto mais a gente entra no casulo, menos retorno a gente tem. O nosso casulo é muitas vezes como a gente se castiga, tá? E nós, como empreendedores, como futuros empresários de sucesso, nós precisamos ir para fora.
Nós precisamos entender cada vez mais o nosso cliente perfeito. Nós precisamos entender mais nós, como clientes. De nada, Isabela, tamo junto. Então, pensem muito bem nisso. E aí vamos pular para um próximo passo que eu acho extraordinário. Vamos definir uma estrutura de custos. Meu Deus do céu, estrutura de custos, o que é isso, né? Que trem técnico, que trem horroroso, não quero. A maioria das pessoas não gosta dessa parte. Porque ela exige uma certa disciplina. E é uma disciplina muito simples, né? É simplesmente você se organizar. É entender que um CNPJ é uma pessoa jurídica. Um CNPJ é um transformar. Você está gerando um filho. E esse filho tem gastos. Dando exemplo que eu dei anteriormente, né? Como a gente comentou antes, se você é um profissional liberal e emite uma nota fiscal de pessoa física, né? Que seria como profissional liberal, o seu filho está te exigindo 27,5% do que você faturou. Isso é o início do entendimento de uma estrutura de despesas e de custos. Aí, o que vai acontecer? Você tem que entender que além dos impostos que você paga, que no mês você pode pagar R$70 por mês, você pode também dar um pouquinho mais de alimento para o seu filho. E quando você dá um pouquinho mais de alimento para o seu filho, que é a sua empresa, ele cresce mais saudável. E aí você começa a entender que estruturar um financeiro da forma mais simples do mundo é o que vai te dar visão para o futuro. Sem você ter uma organização muito simples do seu financeiro, gente, eu estou falando em anotar um caderninho que seja, tá? Você não consegue visualizar o crescimento da sua empresa. Porque se você tem uma estrutura de custos definida, você começa a ter uma estrutura de receitas definida. E aí você começa a anotar suas receitas. Com isso, você consegue enxergar que seu filho está crescendo, que a sua empresa está crescendo, que o seu negócio está crescendo e, consequentemente, que você está crescendo. E aí a gente vai falar um pouquinho de realização pessoal, ok? Bem rapidamente, a realização pessoal é o ato de você ver as suas ações gerarem frutos, ou alcançarem metas, ou encontrarem objetivos. Um grande ponto, tá, que a gente fala sempre, que realizar, concluir as suas metas e os seus objetivos, por menores que eles sejam, é a coisa mais importante do seu dia, é a coisa mais importante do seu mês, da sua semana, que você vai estipular. Porque assim, você vai conseguir desenvolver o que você precisa desenvolver. Você é extraordinário. Se você tem um negócio e quer desenvolver esse negócio, você pode ter certeza, você já é diferente. E se você já é diferente, creia que você ser diferente não significa ser ruim. Mas significa que você é extraordinário. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Isso mesmo, Manuela. Não pode ser gerenciado. E, consequentemente, você não tem controle do que está acontecendo. Bom, um outro passo, tá? É você identificar fornecedores. Ah, não, Fábio, eu tenho... Mais uma vez, vamos pegar a arquitetura. Eu tenho fornecedores. Perfeito. Só que a meta é você desenvolver esses fornecedores para ter 3 fornecedores de cada produto que você tem. Para quê, Fábio? Porque muitas vezes o seu negócio, o lucro dele, não está na venda, mas sim na despesa. Isso é um dito bem antigo. Quem ganha nas compras, lucra mais. Agora, óbvio, Fábio, eu sou um prestador de serviço. Como que eu posso ganhar? Desenvolvendo parcerias com fornecedores para o seu serviço que agreguem valor para você.
E assim você consegue desenvolver o seu negócio. E assim você consegue desenvolver o que você precisa desenvolver, lucrando mais e com os seus fornecedores juntos e seus parceiros juntos. Um outro tópico muito, muito, muito importante. Crie um site. A gente começou falando de identidade visual, ok? Agora a gente vai falar um pouquinho de criar um site. Um site é importante por quê? Eu não estou falando, gente, pelo amor de Deus, aqueles sites caros que você vai gastar milhões. Não! Eu estou falando de um site que você pode fazer na Wix, por exemplo, que é gratuito. É só para você realmente colocar o que é necessário para que as pessoas possam ver você como profissional. E não simplesmente como uma pessoa, como é que eu posso dizer? Como um amador. Tá? Aqui a gente está desenvolvendo profissionais, a gente não está desenvolvendo amadores. Você como profissional, você como empresário, você como empreendedor, você tem que entender a importância de um site que seja institucional. É um dos seus cartões de visita. A importância dele é tão grande, gente, que muitos não entendem isso. Quando você tem um site, você tem uma referência. Quem acessa o seu site, muitas vezes, mesmo o site sendo gratuito, fica registrado no site, que você tem uma visita. Você pode usar isso como venda, como estratégia de venda. Óbvio, para bombar mais ainda esse site, você vai criar uma rede, você vai usar as suas redes sociais para desenvolver o seu site, para desenvolver os acessos no seu site, para realizar o que precisa ser realizado. Você, com certeza, pode fazer isso gratuitamente. Eu já dei um exemplo, Wix, e pega todos aqueles concorrentes do Wix, que tem um monte. Você pode escolher o que você achar melhor. Parabéns, Isabela. É isso mesmo, é estrutura. Quando você tem uma base de estrutura sólida para o seu negócio e para a sua empresa, você cresce. Quando você não tem essa base, a sua credibilidade cai. Quando sua credibilidade cai, seus clientes ficam mais frágeis. Quando seus clientes ficam mais frágeis, eles começam a pedir o quê? Desconto, porque não acreditam em você. Quando eles não acreditam em você, gente, uma coisa que acontece, é fato, tá? Você começa a precisar de dar desconto para fechar negócio. Você começa a pegar clientes ruins. E eu estou falando de literalmente perfil. Você sai do seu perfil de cliente dela. Então, estruture o seu negócio. Outra coisa extremamente importante, só para a gente... Já estamos chegando no final da primeira parte, tá? Sobre esse planejamento inicial. Muito importante isso. Você continuar se atualizando. Muito importante. Muitas pessoas deixam isso de lado. Não conseguem desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Quando isso acontece, quando você deixa de desenvolver o seu produto ou o seu serviço, tá? Porque isso nada mais é do que realmente entender o seu negócio, entender a você. Quando você continua se atualizando, e eu falo, gente, entenda, atualizar não é atualizar apenas produto e serviço, muito pelo contrário, é atualizar você com novos talentos, com novas skills, com novos dons. Para quem quiser, tem diversos nomes para isso. Mas, por exemplo, Fábio, eu sou ruim em vendas, faça um curso de venda. Fábio, eu sou ruim em financeiro, faça um curso de financeiro. Fábio, não entendo como é que eu posso desenvolver meu produto. Estude formas para isso acontecer. Se desenvolva. Faça o que é necessário para que você cresça. A gente começou falando lá atrás, né? Abrir um negócio é se desenvolver o seu pessoal. O seu cliente ideal nada mais é do que você. E quem me ensinou isso foi uma pessoa que eu amo muito, que está aqui do meu lado, que é a Isabela Cristina. Entendam. Trabalhar com o empreendedor é trabalhar com você. Se você se desenvolve, a sua empresa se desenvolve. E aí, vamos lá. E também esteja preparado, porque os desafios são imensos, maravilhosos, extraordinários. Eu sou apaixonado com esses desafios. Eu tenho uma vontade e um querer, quando eu estou na minha plenitude de desafios, que é assim absurda. Eu consigo
Exatamente, Tatá, tem que desenvolver você mesmo primeiro. Vender você mesmo primeiro. Imagina, gente, você na frente do cliente, você todo cabisbaixo, com o desafio de se vender. Exato, Tatá, é querer primeiro comprar o seu serviço ou produto, para depois entregar ele para a pessoa. Então o que acontece, tá, gente? Entendam, nós vamos ter diversos desafios. Todos aqui necessitamos de apoio, de estrutura, e isso está lotado no mercado. Eu ajudo a vocês, negociantes, profissionais liberais, desenvolvedores, microempreendedores, a estruturar a sua empresa de diversas formas. Vou fazer, Isabela, pode deixar, vai estar chegando novidade aí. Tá? Então, o que acontece? Trabalhar com esses desafios é você entender as suas capacidades, é você olhar com o olho de fogo para o seu serviço e assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu sei fazer, é isso que eu amo fazer. E você colocar isso de uma forma, gente, que não tem nada que te segure. Porque o único que pode te segurar é você mesmo. Agora, vamos falar de uns detalhes um pouco mais complicados. Nessa segunda parte da live, que a gente vai começar a falar sobre um pouquinho de contabilidade. Mas relaxa, a contabilidade do MEI é praticamente um estudo e uma ajuda financeira, tá? Então a gente vai estar ajudando aqui, vamos estar entrando um pouquinho nessa desmistificação da contabilidade para o MEI. Que perigo que é esse? Então vamos lá. Primeiro ponto, contábil e financeiro, que todo mundo tem que saber. O MEI, ele tem uma limitação de faturamento, tá? Essa limitação, desculpa, gente. Essa limitação é de R$81 mil ao ano. O que significa isso, Fábio? Que você pode faturar por mês, em média, R$ 6.750. E um detalhe. Ah não, Fábio, eu tenho o meu MEI. Vamos supor que você já tem o MEI. Só que eu não estou faturando por ele, eu não emito nota. Mas eu estou comprando pela minha MEI e eu ultrapasso R$81 mil. A partir do momento que você tem esse movimento financeiro, você é desqualificado do MEI. Porque a Receita, ela identifica automaticamente que você tem giro financeiro não declarado. E vocês têm noção da dor de cabeça que é isso? Gente, é enorme. Por quê? Porque quando você tem compras que ultrapassam o valor do MEI, eles entendem que você está vendendo o que você está comprando. Ah não, Fábio, eu estou comprando, mas não é para mim, é para o meu cliente. Aí que vem um detalhe que a gente vai falar daqui a pouco, que é sobre o relatório que você faz anual para a Receita Federal. Mas daqui a pouco a gente fala isso. Então vamos lá. Existe uma lei, um projeto de lei, que é o Projeto de Lei Complementar 108/21, tá? Que ele está tramitando já tem algum tempo. Que ele está tentando aumentar esse limite do MEI. Em vez de 81 mil, ele vai passar para 130 mil. Tá? Se tiver algum advogado aí que seja tributarista ou um contador, por favor, se eu falar alguma coisa, me corrijam. O que acontece? Isso já está tramitando já tem algum tempo. E com esse aumento, seria um aumento de receita muito grande, a gente está falando de mais de 50% no faturamento anual do MEI. E além disso, possibilitando contratar 2 funcionários. Porque o MEI hoje, você pode contratar um funcionário. Mas vamos colocar a mão na consciência. Você pode faturar R$ 6.750 por mês com um faturamento de R$ 81 mil ao ano. Se você pagar um salário mínimo para o seu funcionário, desses 6.750, você vai estar descontando, em média, R$ 2.400 a R$ 2.500 por mês desses 6.750.
É quase metade do seu faturamento. Então, o que acontece? Muitas vezes, nessa parte, o empreendedor ele tem que tomar muito cuidado se ele quer realmente contratar um funcionário. Existem outras estratégias? Com certeza existem, tá? Mas eu quero deixar isso muito claro. Muito cuidado quando você for desenvolver o financeiro do seu MEI. Você não está aguentando, porque você faz tudo sozinho, é fato, não tem jeito, tá? E você pensa em contratar um funcionário. Pensem muito bem. Tá? Porque realmente a gente está falando de quase 50% do seu faturamento que você pode chegar. Ah não, Fábio, peraí, uma dúvida. E se eu faturar R$81 mil e você automaticamente é desqualificado do MEI. E você vai para o Simples Nacional ME, que é o microempreendedor. Só que tem um detalhe, tá? A Receita Federal, a Junta Comercial e nenhum órgão governamental te avisa sobre isso. Ninguém te avisa. Então, você vai continuar faturando sem ter esses avisos e no final de, vamos colocar, 1 ano e meio, você vai tomar uma multa. E essa multa você vai ter que recorrer a um contador para dividir ela. E eu já tive casos de clientes pedindo ajuda que, por causa de um MEI, tomaram a multa de R$250 mil. Por causa disso que eu estou falando para vocês. Ultrapassou o faturamento. Então, como fazer? Você tem duas opções. Ou freia a sua operação e cancela seu MEI. Lembrando, se você cancelar o seu MEI e abrir outro, a Receita identifica isso. Principalmente se tiver o mesmo objetivo, que seria o KNAI, o mesmo objeto. Tá? Identificando isso, você vai tomar a multa de qualquer jeito. Então, o que acontece, tá, gente? O ideal aqui é você entender que você está ultrapassando o faturamento, ter controle sobre isso. Então, por isso é importante aquela estruturação mínima que eu falei para vocês, de anotar o faturamento, ok? E você se controlar. Quando chegar a 75 mil aproximadamente, já começa a procurar um contador para ele fazer essa migração para você. E isso, óbvio, quando você entende que essa parte financeira tem tudo a ver com a parte contábil, tá? E você desenvolve esse costume de se controlar, como a própria Manuela falou aqui, tá? Quem não tem controle, não é verdade? Como é que ela falou, gente? Eu quero falar certinho, que eu gostei demais. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Então, se você não mede o que está acontecendo, você não gerencia. Se você não gerencia, você deixa um viés aberto para que o fisco te pegue. Então, vamos falar um pouquinho das obrigações contábeis do MEI. Vamos lá. São duas, basicamente. É muito simples. Primeiro ponto, pagar aquela mensalidade que são referentes a tributos que o MEI te cobra, que é entre R$ 62 e R$ 75. Varia um pouco, tá? Depende do seu segmento e da quantidade de coisas que você faz. E o segundo ponto, fazer a declaração anual do MEI. Você tem até o dia 31, salvo engano, tá? O 31 de janeiro do ano seguinte para entregar isso. E aí o que acontece, gente? Quando você faz esse controle, quando você paga direitinho as mensalidades do MEI, quando você trabalha no relatório e declara certinho o que está acontecendo, você continua com a saúde financeira do seu MEI e a saúde financeira fiscal da sua empresa. Eu falo, mas como que eu vou abrir um MEI? Lembra que a gente começou a conversar lá atrás sobre o planejamento? Eu deixei para falar um pouquinho sobre isso agora, porque muitas pessoas não entendem, e aí eu quero tirar essa dúvida de vocês, tá? Ô Fábio, eu quero abrir um MEI, eu posso colocar só um segmento? Muitas pessoas aqui são terapeutas. Eu posso colocar só o segmento de terapia? Não precisa. Pensa um pouco no seu negócio, pensa um pouco no crescimento que você quer ter. Tá? Desenvolve um pouco
o que é necessário para que você possa desenvolver a sua empresa. Então vamos lá. Fábio, tá, vou pegar você de novo, tá? Fábio, eu quero atender e reformar e fazer o design de apartamentos, o interior de apartamentos. Mas também eu quero desenvolver e construir prédios, eu quero realizar todo esse trabalho de decoração, eu quero trabalhar com arte, eu quero dar aula e treinamentos, dar palestra na minha área. Eu posso colocar isso no MEI? Pode. Na hora que você está criando o seu CNPJ, o seu MEI, tá? Tem uma parte lá exclusiva para colocar sua atividade principal, que você é um arquiteto, e as suas atividades secundárias, que vai de acordo com o projeto que você desenhar. Entenda o MEI como um projeto seu, como a gente já está falando. Então, por exemplo, não, Fábio, eu quero dar palestra. Coloca lá, palestra. Treinamentos. Coloca lá, desenvolvimento de interiores. Coloca lá, pintura. Coloca tudo que você quiser. Esse é o grande ponto. Vou dar um exemplo das terapias, que essa mulher extraordinária que está do meu lado aqui trabalha com isso. É a mesma coisa. Você vai colocar lá, segmento principal, terapias. Depois, eu quero fazer treinamentos referente à terapia, eu quero desenvolver produtos físicos para terapeutas. Não necessariamente, tá? Não precisa ser do mesmo segmento. Mas, por exemplo, me dá um exemplo do seu projeto. Se você puder, escreve para mim, por favor. Continuando aqui enquanto a Tatá escreve, tá? Continuando a pegar a parte de terapias. Eu quero desenvolver produtos terapêuticos, mas que tipo de produtos? Óleos essenciais, incensos, sabonetes. No meu caso, eu dou aulas de judô e sou arquiteta. Você pode colocar da seguinte forma: treinamentos físicos, ok, não tem problema. Você não, entendeu? Você vai colocar um KNAI que não é tão específico. Então você está dando uma aula, você concorda comigo? A partir do momento que você coloca no seu KNAI que você dá uma aula, não tem problema nenhum, você pode estar dando uma aula de arquitetura. Entende? E muitas vezes, os alunos que você tem de judô, depois eu tenho que... É uma questão de entendimento do projeto um pouco melhor, tá? Mas, por exemplo, o treinamento de judô, você trabalha emitindo uma nota para a empresa. Tá? Então, vamos supor, você emite uma nota para a empresa que te contratou. Beleza. Você coloca lá como aula e treinamentos. E não especifica. Perfeito. Ok? Isso que tem que entender. Só tem que tomar muito cuidado com a ultrapassar aquele valor. Mas tá claro, tá ficando claro mais ou menos aqui, gente, para vocês? Manda aqui no chat, por favor, para a gente ter uma interação. Bom, bora lá. Então vamos lá. Vamos pensar agora, tá, em benefícios do MEI, ok? Os benefícios do MEI, não sei se você sabe, o MEI, ele pode ter todos os benefícios do INSS, ok? Só que, com essa mensalidade que se paga de R$70, tá? De 70 e poucos reais no máximo, você tem esse benefício parcial, não é integral. Ninguém avisa, tá? Você tem que pesquisar sobre isso. Só que aqui a gente está falando. Então, o que acontece? Para você ter o seu benefício integral através do MEI do INSS, tá? Como, gente, mulheres, quero ter filhos. Ok, você paga o extra do MEI para você ter o seu auxílio maternidade, ok? Esse auxílio maternidade é referente a quanto você paga, tá? Você quer, se acontecer um acidente de trabalho e você está tendo que ser afastada, ok? Mesma situação você tem. Então todos os benefícios do INSS você vai ter, mas você tem que pagar uma parcela para complementar a sua taxa do MEI.
Tá? Essa parcela varia entre 55 e 65 para 70 reais. Ok? Para quê? Para que você esteja protegido. Então, no total, você vai pagar uma média de 150 reais. Alguns casos é muito, alguns casos é pouco. A gente tem que definir isso muito bem. Para um faturamento máximo, obrigado, Manuela. Para um faturamento máximo de R$ 6.750, o que são R$ 150 reais? Vamos pegar essa proporção, ok? R$ 150 reais para um máximo de faturamento de 6.700. Não é tanto. Então a gente tem que entender, nós temos que entender o que está acontecendo e qual que é realmente a nossa necessidade. Começa não pagando o INSS, perfeito. Chegou no faturamento de 3, 4 mil reais, acrescenta esse valor, que você vai estar protegido. E aí, o que acontece? O MEI também possui benefícios tributários se você trabalhar com produtos. Para quem é contador, vai entender como substituição tributária, que existe para o MEI. Tá? Para quem não é mais ou menos o seguinte: quando você trabalha com outros estados, tá? Quando você vende para outros estados ou quando você compra de outros estados, você pode ter benefícios de impostos nessa compra e nessa venda. Só assim, gente, aqui tem que ser bem superficial, tá? Porque realmente, se eu for aprofundar em substituição tributária, isso aqui eu acho que todas as pessoas que estão me seguindo aqui vão embora, porque realmente é bem pesado e é bem complicado, tá? Então, assim, o que acontece? Um alerta que eu estava quase esquecendo, tá, gente? Por exemplo, se você tem CLT, você trabalha pela CLT e você quer ser um empreendedor, e você abre um MEI, deixando claro, quando você abre o MEI, o governo entende que você tem condição de gerar recursos. E aí você perde o direito de seguro-desemprego. Mas, se você está calculando corretamente seus impostos, se você está, pagando direitinho e declarando para o governo direitinho, pelo MEI você tem seguro-desemprego. Dando exemplo. Entende? Então, por exemplo, vocês têm que ter noção e conhecimento real de tudo que vocês podem fazer e tudo que vocês perdem. Porque sair da CLT e entrar no empreendedorismo é, claramente, você entender riscos e benefícios. E aí, a gente vai entrar muito forte agora, tá, gente? Numa questão de organizar o seu financeiro. Vamos pegar isso de novo, né, gente? Eu falei para vocês, contabilidade tem muito a ver com financeiro. Então, você tem que se organizar naquele caderninho que eu expliquei para vocês. Mas o principal disso tudo é você... Pode, Tata, pode. A pergunta da Thaís faz o seguinte: então pode ter uma MEI e ser CLT ao mesmo tempo? Pode, não tem problema nenhum. Mas lembrando, você não tem seguro-desemprego. Tá. Seguro-desemprego não tem. Bom, quando você tem um MEI, entenda que é um filho, que é uma empresa, que ela necessita de organização financeira. Como ela necessita de organização financeira, você necessita de abrir uma conta para ela. Por quê, Fábio? Espera aí só um pouquinho. Só que tudo que eu vender pelo meu devo receber na conta jurídica, seria isso? É o ideal, tá? Porque eu vou falar também mais um detalhe, assim que a gente passar esse... Sim. Conta jurídica, tá? A MEI é considerado isso também. Eu vou falar no final desse tópico um detalhe muito importante dessa parte que eu vou explicar agora sobre a organização financeira, tá? Quando você tem um MEI, é extremamente importante você abrir duas contas. Uma para você ter as suas coisas pessoais e a outra para você ter suas coisas da empresa. Então, por exemplo, igual a Thaís falou aqui, eu preciso receber na conta jurídica, é extremamente importante que isso aconteça. Para você ter controle, para você ter separação. Então, por exemplo,
Até a Manuela que comentou, né, por causa da organização financeira e a conciliação bancária. O que é uma conciliação bancária, tá, gente? É literalmente quando você pega o seu extrato e você vai ticando um a um. Ó, entrou isso, entrou isso, entrou isso, saiu isso, saiu isso, saiu isso. E conciliar isso para saber se está tudo certo. O ideal é você fazer a conciliação bancária todos os dias, para você não esquecer nada. Mas um benefício da conciliação bancária, tá bom? É você ter controle até das tarifas que o banco te cobra, para você entender que você não está sendo roubado pelo banco. Voltando. Muitos empreendedores começam errado, eles começam a usar a conta deles para a conta da empresa também. E por que isso é errado? Porque começa a virar uma bola de neve. Você não sabe quanto a sua empresa gasta ou quanto ela recebe e você começa a gastar recursos da empresa sem poder. Então o que acontece? Vamos dar um exemplo que a sua MEI ela tem um custo de R$ 200 por mês e você recebe 2.000, ok? Você recebeu 2.000, você vai sacar 1.800 e passar para sua conta pessoa física e vai se organizar dessa forma. Ou então, eu tenho uma despesa de R$ 200, com água, luz, telefone, blá, 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 blá. Você vai trabalhar e organizar suas despesas. Depois você pode sacar o resto. E aí vem um detalhe que eu queria falar no final desse tópico que eu vou falar aqui agora. O MEI é uma empresa, tá? É uma instituição que é um microempreendedor individual. E qual que é a diferença dela para as outras? Ela é a tributação que considera unido o patrimônio do sócio, do dono da empresa com o patrimônio da empresa. E o que significa isso, Fábio? Se você adquirir dívidas pelo MEI ou virar uma dívida ativa de alguma forma, essa dívida ela pode ser descontada do patrimônio do proprietário. E com isso, todo o patrimônio do proprietário pode ser prejudicado. Isso é importante saber por causa do risco. Isso é importante saber porque acontece demais. Vou dar um exemplo desse meu cliente, tá? De 250 mil de multa que ele teve. Ele quase comprometeu todo o patrimônio dele. Obviamente, a gente ajudou ele de diversas formas e ele conseguiu sair. Mas eu quero que vocês tenham que ter esse entendimento. Esse valor de dívida ativa, esse valor de dívidas da empresa, elas podem se transformar em dívida ativa e prejudicar o seu patrimônio. Só beber uma aguinha aqui, gente, que a voz está começando a sumir. Bom, então, meus queridos, organização financeira é de suma importância para quem tem um MEI. Estruturação financeira é de suma importância para quem tem um MEI. Porque se você não tem, pode virar uma dívida, pode virar uma bola de neve e você fica perdido com isso. Tá? Eu vou abrir esses 10 minutinhos que está faltando para a gente aqui, tá? Para perguntas. E eu queria que algum dos nossos, né, da nossa audiência, levantasse a mão, quem quer estar comigo aqui na live, para fazer uma série de perguntas para mim. Vamos lá. Levantem a mão que eu chamo. Alguém? Pergunta? Ou pode mandar a pergunta por aqui mesmo, tá, gente? Não preocupa, não. Vão perguntando, que agora são 10 minutos que eu estou tirando só para perguntas e respostas. Gente, então assim, ter um MEI, enquanto o pessoal está desenvolvendo, ter um MEI é uma responsabilidade. Você quer, Isabela? Pera. Você responder.
pergunta da Isabela. Fábio, o MEI se cancela sozinho? Não, ele não se cancela sozinho. Nenhum CNPJ se cancela sozinho, tá, Isabela? O MEI, você tem que cancelá-lo. E você pode fazer isso a qualquer momento. Tá? Isso desde o ano passado. Isso é para qualquer empresa, tá, gente? Para empresas do MEI Simples Nacional. Você pode fechá-lo a qualquer momento, mas você tem que fechar. Não deixa ele aberto. Tá? Thaís, eu vou te chamar aqui, tá? Ei, Tata, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Manda, vamos conversar. Vamos lá. Primeira pergunta que eu perguntei do CLT. Porque vamos supor que eu abro a minha MEI, mas por enquanto tem um faturamento, sei lá, baixo, de 2.000, vamos por 2.500. Ok. Tá. Só que aí eu recebo uma proposta de trabalho CLT. E aí vamos supor que esse CLT, somado a esses dois, passa daquele valor de 6.000 e alguma coisa. É isso que eu estou tentando entender. Só que aí eu acho que já é meio, não sei, nenhuma pergunta é burra, mas o governo consegue entender que, sei lá, vamos supor que eu receba 5.000 no meu CLT. O governo consegue entender que esses 5.000 vem do CLT ou não? Eu preciso... É por isso que eu perguntei. Não, você pode, não tem problema, tá? Você pode ser contratada pela CLT. O IPAI tem uma importância muito grande você continuar controlando por aquele relatório anual que eu expliquei quanto você está faturando. Não tem problema nenhum, você pode receber o seu salário na CLT, não vai te atrapalhar no seu teto de faturamento com o MEI, tá? Mas na declaração que você faz anual, você precisa, tá bom? Declarar quanto você faturou do MEI, para eles entenderem que você, além disso, óbvio que eles sabem, tá? Mas para eles entenderem que, não, você tá tudo certinho, tá tudo regular, você pode continuar na MEI, tá ok. Ah, tá. Entendi. É que eu fiquei assim, mas se somar e der mais que 6.750, isso poderia dar problema para MEI no fim do ano, né? Não, olha, eu vou te contar que é uma dúvida muito recorrente, tá? Não foi uma dúvida ruim, não. Muitas pessoas não entendem, por causa que tem muito essa mescla, né? Essa mescla de patrimônio, como eu falei. Então, o pessoal realmente fica com muita dúvida. Foi uma pergunta excelente. Tá, então, o ideal seria separar mesmo. Por exemplo, o CLT eu recebo na minha conta física, mas se eu atender pela minha MEI, eu recebo na minha conta pessoa jurídica também. Exatamente. Eu consigo controlar melhor o que está entrando. Exatamente. Tá? E o MEI também, ela tem diversos benefícios que o banco dá. Então, por exemplo, taxa zero, crédito com juros menor, facilitado, muita coisa. Realmente o banco ele incentiva muito isso. Óbvio, eu não estou falando dos bancões, tá? Eu estou falando desses bancos digitais que estão aparecendo cada vez mais e com mais estrutura, que eles estão dando benefícios muito interessantes. Uhum. E em questão de, para eu abrir a MEI, eu tenho que abrir através de uma contabilidade? Não. Não precisa. Não precisa. Você pode abrir sozinho. Lembrando que a contabilidade, para abrir o MEI, ela não poderia te cobrar, mas para te ajudar nessa estruturação toda que a gente conversou hoje, tá? Ela pode te cobrar por isso. Porque eu já pesquisei uma, né? E ela realmente passou esse valor de 70 e poucos, que é da abertura, e uma taxa de 40 e poucos por mês, né? Para poder auxiliar nessa gestão, né? Talvez. Que seja isso, né? De emissão de nota, né? Ajudar nessas questões. Essa terceirização é interessante para que você possa focar no seu negócio, tá? Porque aí você foca na venda e também na execução. Sim. Então, assim, não precisando preocupar com essa parte financeira.
O som tá baixo, Jaqueline? Será que é o meu aqui? Deixa eu ver. Deixa eu tirar do... 4 minutos? Tá. Tirei aqui do fone. Ah, melhorou. Então, mas você acha que esse valor de 40 e poucos por mês é um valor ok para contabilidade fazer esse acompanhamento? Fazendo essa proporção do que a MEI pode faturar? Olha, eu vou falar para você que está barato demais. Eu pesquisaria a contabilidade. Não, tem boas indicações. Qualquer coisa, você me manda mensagem que eu te indico. Tá, joia. Tá? Obrigada. Nada, abraço. Obrigadão, Tatá. Tá. Jaqueline, aproveitando, tá? Falei um pouquinho sobre o meio geral, José. Não falei sobre especificamente infoprodutores. Mas a gente pegou bons exemplos aqui de terapeutas, de arquitetos, como a Tatá, terapeutas como a Isabela. E, Jaqueline, vamos lá. A pergunta da Thaís foi o seguinte. O que acontece, tá? Ela perguntou se, vamos supor que ela é CLT, ela está contratada via CLT para uma empresa e ela desenvolve o MEI dela. Como o MEI tem um problema de misturar o patrimônio do sócio e da empresa, tá? Ela fica com medo, as pessoas ficam com medo normalmente de, poxa, se eu ganho 5 mil reais pelo meu CLT e ganho 2 mil reais faturando pela minha empresa, dá 7 mil. Como é que seria isso? Né? Eu vou ser desenquadrada do MEI por causa disso? E não é assim. Por quê? É por isso que você tem que ter uma gestão financeira bem organizadinha. Mesmo, eu não sei se você estava aqui no início, tá, Jaqueline? Mesmo no caderno, quando você pega um caderno para fazer o seu controle financeiro, é válido, tá? E quando você trabalha dessa forma, com uma organização financeira, de entender que você faturou X, mas e colocou tudo isso na conta do MEI, e no seu CLT, na sua conta física, você está recebendo isso, e faz a declaração anual do seu MEI, que você faturou certinho todos os 2 mil reais, não tem problema nenhum. Né? E até a Manuela aqui falou que achou também barato demais, até a Thaís, que é o que a Thaís comentou, tá joia? Que a gente pode, eu recomendaria pesquisar melhor esse contador. Tá bom? Meus queridos, na quinta-feira, às 8 horas, tá? Nós vamos estar continuando os nossos conteúdos. E nós vamos aprofundar e vamos falar na quinta-feira, às 8 horas, tá? Sobre infoprodutores e o MEI. Então, eu aguardo vocês lá. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. Eu agradeço a presença de todo mundo. Eu que agradeço, tá, gente? Vamos estar desenvolvendo melhor, tá? E com mais profundidade os tópicos que a gente viu hoje. Focado no infoprodutor. Quero desenvolver um curso, eu quero ser infoprodutor, cola com a gente. A gente vai estar desenvolvendo isso na quinta-feira. Tamo junto, meus queridos. José, um grande abraço, obrigado. Na próxima, gente, convida mais pessoas para estar com a gente. A gente está aqui para ajudar todo mundo. Tá bom? Um abraço a todos. Até a próxima.